Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Alice Monteiro, responsável pelas histórias de fantasia, aventura e ficção juvenil aqui do canal Locra. Já deixa aquele like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho. Um bom vídeo para você e um abraço. Capítulo de hoje, Forjando Destino, Parte 2. Quando Seth e Emília retornaram à sala de Mimir, ele os aguardava com um olhar que misturava curiosidade e preocupação. A atmosfera no ambiente parecia ainda mais sombria e fria, como se o encontro com as Nornas tivesse deixado um rastro de malevolência. Mimir, com seus olhos penetrantes, parecia absorver cada fragmento de medo e ansiedade que os dois carregavam. E então, Mimir perguntou ao ver os dois entrarem novamente na sala. Seth e Emília trocaram um olhar rápido, um diálogo silencioso que ninguém mais compreendia. Era um momento carregado de tensão, onde o que não era dito pesava mais do que qualquer palavra pronunciada. Nada demais, Emília respondeu, tentando soar casual, mas sua voz traiu a carga emocional da experiência que haviam acabado de vivenciar. Seth, ao seu lado, parecia perdido em pensamentos, ainda tentando processar o que havia acontecido. As Nornas, era como se estivessem em todo lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Seth murmurou, hesitante. Sua mente vagava pelas imagens nebulosas das profetisas, seus sussurros ecoando como fantasmas em seu subconsciente. Marina, sentada casualmente em uma poltrona de couro, deixou escapar um suspiro carregado de exasperação. Seu jeito insolente era, paradoxalmente, um alívio em meio ao clima pesado. Certo, mas o que elas disseram? Perguntou, gesticulando dramaticamente. Vocês não têm ideia do trabalho que deu prendê-las naquela caverna maldita. Minha cabeça vai explodir se vocês enrolarem mais. Seth abriu a boca, com as palavras hesitantes na ponta da língua, mas foi Emília quem interveio, como uma tempestade rompendo o silêncio. Elas disseram. Seth gaguejou, atraindo os olhares inquisitivos de todos, especialmente de Olivia, cuja concentração parecia tentar perfurar a mente dele. Antes que Olivia pudesse penetrar as defesas mentais dele, Emília cortou a tensão como uma lâmina afiada. Disseram que ela hesitou, sentindo o peso esmagador das palavras. Que eu morreria. Que eu seria morta em Asgard. E que haveria uma grande guerra. A sala mergulhou em um silêncio tenso. Olivia e Christian trocaram olhares, a gravidade da situação refletida em seus olhos. Também houve uma profecia. As Nornas disseram. Ela explicou tudo para eles, pelo menos tudo o que ela queria que eles soubessem. Emília ajustou o tom de voz, rápida e meticulosa, omitindo qualquer menção ao título que Seth receberá, Matador de Deuses. Marina, no entanto, não era do tipo que deixava algo passar despercebido. Franziu o senho, a desconfiança pulsando em suas palavras. Uma profecia? Elas deram uma profecia? Que conveniente! E, honestamente, essa é uma das mais longas que já ouvi. Mimir inclinou-se para a frente, seus olhos dourados capturando o ambiente como faróis numa noite de tempestade. Sua voz saiu suave, mas carregada de um peso que fazia a sala inteira se curvar. Mais alguma coisa? Seth quase cedeu ao impulso de falar, mas o beliscão discreto de Emília o manteve em silêncio. Olivia percebeu o movimento, mas permaneceu quieta, sua expressão revelando mais do que ela talvez desejasse. Não, respondeu Emília, com firmeza. Seus olhos fixaram-se nos de Mimir, sua expressão inabalável como pedra diante da maré. Isso é tudo. Por um momento, o silêncio pairou. Mimir, com sua habilidade de enxergar além do visível, deixou escapar um leve sorriso. Muito bem, disse ele, com um ar pensativo, alisando a barba. Mas lembrem-se, as palavras das Nornas são como um rio. Elas fluem, bifurcam-se e muitas vezes enganam. Não se prendam ao óbvio. A verdade só emerge quando o destino a obriga. Emília sentiu um calafrio descer por sua espinha, enquanto o peso das palavras de Mimir parecia agarrar sua alma. Ela sabia que ele desconfiava, mas não havia nada que pudesse fazer além de manter a fachada intacta. Entendido, Mimir, respondeu, mantendo a compostura. Ao lado, Seth digeria as implicações da profecia em silêncio, o conflito interno evidente em seu olhar. Antes que pudesse se manifestar, Christian irrompeu com a impaciência característica de quem não via valor em enigmas. Por que esperar mais? Não podemos perder tempo enquanto as ameaças crescem. Mimir, entretanto, o cortou com a firmeza de um trovão. 1 mês de treinamento, decretou. Nenhum dia a menos. A tensão na sala era palpável quando os semideuses começaram a se dispersar.
Emília lançou um olhar para Olivia, uma troca de entendimento silenciosa, enquanto Seth hesitava, tentando encontrar palavras para alcançá-la. Mas antes que ele pudesse agir, Emília desapareceu nas sombras, deixando para trás com suas dúvidas. Olivia, com sua serenidade peculiar, aproximou-se, pousando uma mão gentil no ombro de Seth. Dê tempo a ela, disse, sua voz como um murmúrio tranquilizador. Emília sempre volta, mas no ritmo dela. Seth assentiu, embora a ansiedade ainda cintilasse em seus olhos. Não sei se ela vai querer falar comigo. Olivia sorriu, um sorriso suave e quase maternal. Vai sim. E enquanto isso, Chris e eu vamos te ajudar no treinamento. Há força em números, e a sua ainda está se revelando. Apesar de sua hesitação inicial, Seth sentiu um raio de esperança. Obrigado, murmurou. Olivia segurou seu olhar por um momento, a sombra de uma preocupação mais profunda ocultando-se em sua expressão. Estamos nisso juntos, prometeu. Enquanto caminhavam lado a lado para fora da casa grande, um silêncio compreensivo pairava entre eles. A bifurcação no caminho logo separaria, mas ambos sabiam, os desafios que se aproximavam não poupavam ninguém. Era hora de lutar e sobreviver. As horas se arrastaram como um velho relógio enferrujado, sem que Seth e Emília cruzassem seus caminhos. Ele percorreu cada canto e cada recanto do vale, sua mente repleta de preocupação, mas suas buscas foram em vão. Às 4 da tarde, exausto de sua busca infrutífera, ele retornou ao dormitório cinza, um lugar cuja única alegria residia na varanda de vidro que se estendia para o vale e parte do lago sombrio. A brisa fria do entardecer fazia o vidro vibrar levemente, refletindo não apenas a luz do sol poente, mas também sua ansiedade e frustração. Sentado na cadeira de balanço, Seth se deixou afundar em pensamentos pesados. O silêncio do ambiente foi subitamente quebrado por uma voz suave e quase etérea que surgiu da sombra na parede à sua direita. Seth! A voz chamou, tão delicada que parecia flutuar. Seth pulou, seu coração disparando, como se tivesse sido atacado por um monstro invisível. Que porra! Exclamou, a adrenalina pulsando em suas veias. Em um gesto de defesa instintiva, lançou sua caneca de chocolate quente em direção à voz. Quando a névoa de vapor e chocolate se dissipou, a sombra se revelou, e ali estava Emília, suas roupas manchadas de chocolate, pequenas nuvens de vapor envolvendo seu corpo. O olhar dela, uma mistura de surpresa e divertimento, fez Seth encolher-se de vergonha, temendo uma explosão de raiva. Mas, em vez de gritos, ela riu, um som leve e contagiante que transformou o ar tenso em algo quase mágico. Eu sinto muito, balbuciou ele, procurando desesperadamente algo para limpar a bagunça. Finalmente, avistou uma toalha branca com um M bordado sobre uma das poltronas. Apanhando-a sem pensar duas vezes, começou a esfregar as manchas em um gesto desajeitado e apologético. Está tudo bem, Seth. Emília sorriu, com um brilho que sugeria tanto diversão quanto compaixão. Acho que fui eu quem te assustou. Enquanto Seth limpava delicadamente as manchas, seus olhares se encontraram, e por um breve momento, o tempo pareceu desacelerar ao redor deles, como se o universo estivesse selando aquele instante. Quando terminaram de remover a maior parte do chocolate, eles se acomodaram na cadeira de balanço, virados para o vale. O sol se punha lentamente, tingindo o céu de laranja e rosa, criando um cenário idílico que contrastava com a turbulência de suas emoções. Quem é você e o que fez com a verdadeira Emília? Seth brincou, tentando mascarar o nervosismo com sarcasmo. Ele puxou uma manta vermelha, cobrindo as pernas de ambos enquanto se acomodavam na cadeira de balanço. O que quer dizer? Perguntou ela, seu olhar desviando para o vale, onde o sol afundava lentamente, tingindo o horizonte de tons ardentes. A mudança de humor. Essa oscilação, murmurou Seth, olhando também para o horizonte, tentando decifrar o enigma que era Emília. Mais cedo, com a Liana, você parecia furiosa, distante, e depois, na mansão. Ele sorriu de canto, mas o olhar dela ficou sombrio por um instante. Ela hesitou antes de responder, como se suas palavras carregassem um peso que ele ainda não compreendia. Às vezes, há coisas demais para carregar de uma só vez, Seth. Não se trata de mudanças, apenas camadas. Ele queria saber mais, queria penetrar o véu que parecia envolvê-la, mas algo no tom dela o fez recuar. O silêncio entre eles era confortável, porém cheio de significados não ditos, como se ambos soubessem que as respostas viriam no momento certo. Mas como você me encontrou? Seth finalmente quebrou o silêncio, sua curiosidade superando a hesitação.
Encontrei Emília na vila, respondeu Emília, sorrindo levemente. Ela mencionou que você estava voltando para cá. Sim. Nos encontramos na arena mais cedo, murmurou Sete, relembrando o encontro com Emília. Eu estava te procurando. Por quê? Seus olhos se estreitaram com um misto de curiosidade e algo mais difícil de definir. Sete hesitou, as palavras vacilando em sua mente. Sobre o que aconteceu com as Nornas. Antes que pudesse continuar, a expressão dela mudou, e Emília desviou o olhar. Podemos deixar isso para depois? Emília falou, sua voz soando mais baixa, quase como um eco de algo distante. Havia uma vulnerabilidade inesperada ali, que Sete não soube decifrar. Ele tentou suavizar o clima, usando o tom casual que sempre adotava quando o nervosismo ameaçava dominá-lo. A profecia. Você inventou na hora? Emília desviou o olhar por um instante, mordiscando o canto da boca, um gesto típico dela quando estava decidindo até onde podia confiar. Quando finalmente respondeu, havia algo grave em seus olhos, uma sombra de algo maior que ela carregava sozinha. Não. Recebi aquela profecia há 3 anos, do oráculo. Mas ninguém sabe disso. Sete piscou, surpreso. Aquela revelação o atingiu como uma rajada de vento frio. E, ao mesmo tempo, um calor estranho se espalhou por ele quando ela se aproximou, diminuindo o espaço entre eles. Agora, ele podia ouvir a respiração de Emília, perceber os pequenos detalhes, como o tremor quase imperceptível em suas mãos. Não vou deixar nada te machucar, ele murmurou, sua voz mais firme do que esperava. As palavras das Nornas sobre a morte dela pairavam em sua mente como um trovão distante, alimentando uma determinação feroz em seu peito. Por um momento, parecia que o tempo os prendia em uma bolha, uma calma tensa antes da tempestade. Então aconteceu. A suavidade dos lábios de Emília encontrou os de Sete, carregando o sabor doce de chocolate e algo que ele não conseguia identificar, mas que parecia tão familiar quanto assustador. O mundo ao redor desapareceu, como se todo o universo estivesse reduzido àquela conexão eletrizante entre os dois. Mas antes que pudessem se perder por completo naquele momento, um grito estridente rasgou o silêncio, ecoando pelo dormitório e, quem sabe, pelo vale. Era como o despertar abrupto de um sonho, a realidade invadindo sem pedir licença. Sete, filho da puta do caralho. A voz de Marina ecoou pelo ambiente, carregada de fúria e incredulidade. Você sujou minha toalha com merda? Você limpou o cu com ela? Sabe quanto custa uma única toalha dessas? Marina apareceu na entrada, seu olhar de fogo queimando cada canto da sala. Você tem ideia de quanto essa toalha custa? Você limpou o chão ou o traseiro com ela? Sete e Emília se afastaram abruptamente, um momento romântico substituído por uma mistura de choque e constrangimento enquanto Marina bufava de raiva na entrada, seus olhos vermelhos fixos na toalha manchada jogada no chão. O silêncio entre Sete e Emília foi quebrado de forma tão abrupta que ambos precisaram de alguns segundos para processar a situação. Marina, com as mãos nos quadris e a fúria estampada no rosto, estava pronta para uma longa sessão de bronca. Sete encarou Marina, engolindo em seco, enquanto Emília escondia um sorriso travesso. O momento de calma fora quebrado, mas, de alguma forma, aquela tempestade carregava sua própria dose de magia, a caótica e inconfundível dinâmica de quem, mesmo nas diferenças, cria laços impossíveis de quebrar. O vale amanheceu com a neve espessa cobrindo tudo à vista, desde as copas das árvores até as rochas musgosas, criando um silêncio sobrenatural. Cada passo de Emília produzia um som agudo e crocante, como o estalar de vidro fino. O frio cortante fazia o ar parecer mais pesado e os cristais de gelo dançavam no vento gelado, depositando-se em seus cabelos e ombros. O sorriso no rosto de Emília era uma pintura bem executada, cada traço milimetricamente pensado para convencer os outros de que tudo estava sob controle. Mas, para aqueles que observassem com atenção, as rachaduras eram visíveis. Os ombros dela estavam levemente tensos, o olhar demorava-se por tempo demais em certos pontos do horizonte, como se esperasse encontrar algo oculto. Conselheira-chefe, o título parecia mais pesado do que nunca. Cada semideus que cruzava seu caminho a saudava com um aceno respeitoso, mas seus olhos frequentemente revelavam algo mais: esperança. Esperança de que ela tivesse respostas, de que ela pudesse ser o pilar inabalável que todos precisavam. Emília retribuía os gestos, ora com um sorriso, ora com palavras de incentivo que pareciam sair automaticamente, mas o peso das palavras das Nornas ainda pulsava em seu peito como uma ferida aberta. Ei, Emília! Chamou uma voz familiar.
Era Clara, uma semideusa de cabelos cacheados que vinham até os ombros, com uma aura de energia contagiante. Ela corria até Emília, os pés afundando na neve, com o rosto corado pelo frio. Acha que podemos treinar depois? Eu preciso melhorar minhas táticas de evasão. Emília sorriu de forma genuína, ainda que um pouco cansada. Claro, Clara. Depois do café, encontramos um espaço na arena. Posso te mostrar alguns movimentos novos que aprendi. A garota quase deu um pulo de alegria antes de acenar e sair correndo de volta para o grupo de outros semideuses que treinavam perto do Lago Negro, agora congelado. Emília acompanhou-a com o olhar, o sorriso esmaecendo gradualmente. Era incrível como o momento de leveza podia desaparecer tão rápido. Caminhou mais um pouco até chegar à clareira principal, onde criaturas mágicas pastavam lentamente em busca de pequenos brotos que resistiam sob o gelo. Centauros conversavam ao longe, suas vozes profundas misturando-se ao farfalhar do vento cortante. Um grupo de dríades emergia das árvores, suas risadas leves como o tilintar de sinos distantes, mas com uma aura de tensão. Ali, o mundo parecia intacto, como se a guerra que se aproximava fosse apenas uma lenda distante. Mas Emília sabia melhor. Ela aproximou-se de um centauro de pelos castanhos e olhos sérios, chamado Eurion. Ele a cumprimentou com um aceno solene, seu semblante refletindo a mesma gravidade que o dela. Novidades? Perguntou Emília, cruzando os braços. A patrulha noturna não encontrou nada de anormal, respondeu Eurion, a voz grave e controlada. Mas todos sentimos. O ar está denso. Algo está se movendo nas sombras. Emília apertou os lábios e assentiu, sentindo o coração apertar no peito. Não havia necessidade de dizer mais nada. A simples presença daquela tensão invisível já dizia tudo. Mantenham as patrulhas atentas, disse ela, o tom firme e autoritário. Eurion, se algo mudar, mesmo o menor sinal, eu quero saber imediatamente. Sem exceções. Ele inclinou a cabeça em um gesto de concordância antes de voltar para o grupo de centauros. O peso sobre seus ombros parecia crescer, como se o próprio mundo estivesse tentando se apoiar nela. Cada olhar que recebia, cada pedido de direção, alimentava essa sensação. Ela sabia que precisava ser forte, mas também sabia que estava se aproximando do limite. As palavras das Nornas voltaram a ecoar em sua mente. Vocês caminham para um final inevitável. Enquanto seguia pelo caminho em direção ao lago, agora coberto por uma crosta de gelo espessa, seus pensamentos a levavam a Sete. Não podia evitar. Ele era fagulha em meio à escuridão, uma presença constante que parecia iluminar as sombras que ameaçavam engoli-la. Mas esse sentimento também era perigoso. O destino já era cruel bastante sem o peso de uma conexão emocional. Não se apegue, pensou ela, repetindo o mantra que havia aprendido desde cedo. Mas era tarde demais. Quando percebeu, seus pensamentos já estavam nele, e isso assustava mais do que qualquer visão de guerra. Um grupo de jovens semideuses mais adiante estava tentando carregar um barril de suprimentos e claramente falhavam. Um deles, Theo, um garoto de 14 anos com um sorriso fácil e uma coragem teimosa, tentava equilibrar o peso sozinho. Vamos, Theo, provocou Emília ao se aproximar, pegando o barril com facilidade e levantando-o sobre o ombro. Se for usar só força bruta, vai perder para mim. Use a cabeça também. Ele riu, envergonhado, mas cheio de admiração. Vou tentar, conselheira, disse ele, com os olhos brilhando de determinação. Os outros garotos riram junto, e por um momento, Emília sentiu o coração mais leve. No meio de todas as responsabilidades, existiam esses momentos. Eles eram preciosos, e ela sabia disso. Ao deixar o barril no chão, observou os jovens voltarem ao trabalho com nova energia. Era por eles, pensou. Por todos eles. O vento frio soprava com força pelo vale, levantando pequenos redemoinhos de neve que dançavam no ar antes de desaparecer. Os flocos se agarravam ao casaco de Emília e ao cachecol de lã cinzento que ela apertava contra o pescoço, protegendo-se do frio cortante. Cada passo afundava na neve fofa, e o som abafado de suas botas era o único eco no silêncio vasto e gelado. O caminho até os estábulos era mais longo do que de costume, não pela distância, mas pela densidade da neve que se acumulava a cada hora. Quando finalmente avistou o telhado triangular dos estábulos, sentiu o alívio caloroso que só um refúgio conhecido pode proporcionar. O cheiro inconfundível de feno, couro e o leve odor de criaturas mágicas preencheu o ar assim que ela empurrou a porta pesada de madeira. Lá dentro, o ambiente era mais quente, protegido do vento, e o som das patas arrastando-se sobre a palha ecoava pelo espaço.
O grifo maior, chamado Arctos, ergueu a cabeça de onde estava deitado, suas penas douradas brilhando sob a luz que entrava pelas frestas do telhado. Ele soltou um ruído grave, como uma mistura de grunhido e canto, antes de voltar a repousar. Mais adiante, 2 pégasos brancos mordiscavam feno enquanto sacudiam suas crinas de gelo cintilante. Mas foi no canto mais afastado que Emília avistou Sara. A garota estava de cócoras, os cabelos loiros e desgrenhados caíam em mechas desalinhadas ao redor do rosto. Ela conversava baixinho com um pequeno dragão escamado que ainda não tinha atingido seu tamanho adulto. As escamas azuladas refletiam a luz como cristais, e os olhos do dragão, de um laranja brilhante, acompanhavam cada palavra de Sara como se pudesse entendê-la perfeitamente. O dragão soltou um ruído baixo, um som que lembrava o miado de um gato, enquanto Sara o acariciava com a maior naturalidade do mundo. Você não precisa se preocupar com eles, sabe? Disse Sara ao dragão, com sua voz suave e sonhadora. Eles só se irritam quando estão com fome, mas nós garantimos que você nunca ficará faminto aqui. Não é mesmo, bolota de fogo? Emília sorriu ao se aproximar, o calor sutil daquela cena aquecendo frio em seu coração. Falando sozinha de novo, Sara? Disse Emília, a voz repleta de afeto e provocação. Sara se virou devagar, os olhos azuis arregalados e curiosos. Havia sempre algo de etéreo nela, uma presença leve demais para o peso do mundo. Ela piscou algumas vezes antes de sorrir amplamente, os olhos brilhando de alegria genuína. Não estou sozinha, Emília, disse Sara, apontando para o dragão. Estou com Eshar. Ele estava me contando sobre o sonho que teve esta noite. Você sabia que dragões sonham com lugares onde nunca estiveram? Acho que é por isso que eles gostam tanto de voar. Estão sempre procurando por algo que viram nos sonhos. Emília levantou as sobrancelhas e se aproximou, ajoelhando-se ao lado dela. Lugares que nunca estiveram, é? Perguntou, observando as pequenas garras de Eshar arranhando suavemente o chão de madeira. E o que ele sonhou desta vez? Sara inclinou a cabeça, os olhos semicerrados como se tentasse lembrar de um detalhe importante. Um mar que não era azul, disse ela em tom de segredo. Era prateado, como o brilho das estrelas. Ele disse que havia uma ilha no meio, e havia uma árvore tão grande que tocava o céu. Mas ele não conseguiu chegar até lá. O vento o empurrava para longe. Talvez seja um lugar que ele ainda vai conhecer, disse Emília, fitando os olhos de Eshar, que a encararam de volta com uma intensidade que ela não esperava. Ou talvez seja um lugar que ele precisa salvar, completou Sara, seus olhos se perdendo por um momento, como se ela própria estivesse vendo o mar prateado e a árvore colossal. O silêncio que se seguiu foi tranquilo, como a pausa entre o fim de uma música e o início de outra. O dragão se aninhou mais próximo de Sara, o peito subindo e descendo devagar, enquanto seus olhos laranjas se fechavam em um sonito pacífico. Eles sabem, às vezes, disse Sara de repente, virando-se para Emília. Os animais. Eles sabem quando algo grande está para acontecer. Sentem no ar, no vento. Eles sempre sabem antes de nós. Emília assentiu, o sorriso agora mais contido. Sentiu um frio diferente do vento gelado do lado de fora, um frio que se instalava no fundo do peito. Eu sei, respondeu ela, olhando para o dragão adormecido e depois para Sara, que agora traçava formas invisíveis no ar com o dedo. Você também sabe, não é? Sara apenas sorriu, o tipo de sorriso que dizia sim sem precisar de palavras. Emília permaneceu ao lado dela por mais um tempo, o calor do estábulo envolvendo as duas enquanto o mundo lá fora permanecia gelado e implacável. Elas não falaram muito depois disso. Não precisavam. Na quietude compartilhada, havia uma compreensão maior do que qualquer palavra poderia trazer. O refeitório do acampamento estava movimentado como de costume, com semideuses indo e vindo, bandejas equilibradas nas mãos e conversas cruzadas enchendo o espaço com uma cacofonia constante. 6 mesas gigantescas dividiam o espaço central, cada uma com uma cor distinta: amarela, vermelha, azul, verde, rosa e cinza. Emília caminhou até a mesa amarela. O cheiro de pão fresco, frutas cortadas e carne grelhada flutuava no ar, trazendo uma sensação de conforto efêmero. Ela avistou Morgan antes mesmo de chegar à mesa. A meia-irmã estava sentada ao centro, com o corpo relaxado, mas a presença tão incisiva quanto uma lâmina desembainhada. Os cabelos pretos de Morgan caíam em cascata sobre os ombros, e seus olhos como turmalinas negras estavam fixos em algo à frente, embora fosse evidente que ela percebia tudo ao seu redor. Emília pegou uma bandeja e se aproximou com passos controlados, forçando a calma que não sentia.
Sentar-se à mesa amarela sempre exigia certa preparação mental, especialmente com Morgan presente. Não se preocupe, disse Morgan, sem nem ao menos olhar para ela. Ninguém vai roubar seu lugar, conselheira-chefe. A provocação era um golpe suave, mas certeiro. Emília manteve o rosto neutro enquanto se sentava de frente para meia-irmã. Não estou preocupada, respondeu, pegando um pedaço de pão e partindo ao meio. Mas é bom saber que você se importa tanto assim com minhas prioridades. Morgan ergueu uma sobrancelha e, finalmente, desviou os olhos de sua observação anterior para encarar Emília diretamente. O olhar era afiado, mas havia algo mais ali. Curiosidade, talvez. Ouvi falar que você esteve na câmara subterrânea ontem, disse Morgan, apoiando os cotovelos na mesa e entrelaçando os dedos sob o queixo. Não sabia que deixavam qualquer um entrar lá agora. Emília congelou por um instante, mas disfarçou rapidamente ao pegar uma uva e jogá-la na boca. Mastigou devagar, dando a si mesma tempo para pensar. Se qualquer um for alguém que recebeu uma ordem direta, então acho que sim, disse ela, tentando soar indiferente. E você? Vai continuar bisbilhotando as coisas que eu faço, ou vai arrumar algo melhor para fazer? Morgan inclinou a cabeça ligeiramente, o sorrisinho de canto de boca surgindo como uma rachadura em uma muralha de pedra. Só estou dizendo que você tem o péssimo hábito de se enfiar onde não devia, respondeu Morgan, a voz cheia de falsa indiferença. Mas eu até admiro isso. Pessoas que mexem com coisas que não deveriam sempre acabam descobrindo algo interessante. Os dedos de Emília apertaram com mais força o pão que segurava, deformando-o levemente. Se eu descobrir alguma coisa interessante, prometo que você será a primeira a saber, rebateu, olhando Morgan nos olhos. Desta vez, não havia mais neutralidade em sua voz. Era firme, direta. Morgan sorriu como quem tem uma carta escondida na manga. Vou cobrar isso, disse Morgan, apoiando-se para trás na cadeira. Você não costuma cumprir promessas, mas vou abrir uma exceção para esta. O sorriso de Emília era uma linha tênue e controlada. Então prepare-se para se surpreender, disse Emília. Morgan deu de ombros e levantou-se, alisando o casaco com um gesto despreocupado. Vamos treinar, disse, olhando para Emília por cima do ombro. Ou vai preferir ficar aqui pensando em respostas espertas? Sem dizer uma palavra, Emília se levantou e seguiu Morgan para fora do refeitório. O campo de treinamento era uma vasta arena coberta por neve ao redor, mas o solo do centro permanecia limpo, resultado do constante movimento dos semideuses em combate. O frio cortante não importava ali. Cada golpe, cada movimento, fazia o sangue ferver. Morgan andou até o centro com a confiança de quem sabia que era mais forte ali. Seu nome soava como um aviso entre os campistas, uma força imparável que ninguém queria enfrentar. Ela ergueu as mãos e assumiu uma postura de combate. Vamos lá, conselheira-chefe, disse, com o tom de quem tem todo o controle. Mostre-me se você tem alguma coisa para oferecer ou se vai só se esquivar como de costume. O coração de Emília disparou, mas ela não recuou. Nunca recuava. Os olhos dela se fixaram em Morgan com uma determinação inabalável. Sentia medo, claro, mas isso nunca a impediu. Fale menos e lute mais, rebateu Emília, assumindo sua própria postura de combate, o olhar frio e calculista. Elas se encararam, irmãs e rivais, ambas filhas do submundo. O vento gelado soprou entre elas, trazendo o som distante de conversas ao fundo. Nenhuma piscou. Nenhuma recuou. Morgan foi a primeira a atacar, uma investida rápida e precisa. Emília desviou por pouco, o coração batendo forte, mas seus movimentos fluíam com uma graça feroz. Ela contra-atacou, os punhos cortando o ar, mas Morgan bloqueou com facilidade, os olhos brilhando com uma satisfação perigosa. Não está nada mal, disse Morgan, sua voz baixa, quase um sussurro. Mas você ainda está hesitando. Isso vai te matar um dia. O som seco do próximo impacto ecoou pelo campo, e a neve ao redor vibrou levemente, como se o próprio mundo reconhecesse a intensidade daquele encontro. O campo de treinamento estava silencioso, exceto pelo som do vento cortando o ar gelado e o estalo seco dos punhos se chocando. O mundo parecia contido naquele espaço, cada floco de neve que caía congelado no ar antes de tocar o chão. Emília arfava, o peito subindo e descendo, seu olhar fixo em Morgan. As mãos dela doíam, os nós dos dedos marcados com pequenas rachaduras vermelhas. Mesmo assim, ela não desviou o olhar. Levante, disse Morgan, com a voz firme, mas sem arrogância. Seus olhos negros faiscavam, atentos a cada movimento. Ou vai ficar aí me encarando?
Emília passou o braço pela boca para limpar o sangue que escorria de seu lábio partido. O frio fazia a dor latejar mais intensamente, mas ela se obrigou a erguer o corpo. As pernas tremiam, e seus pulmões ardiam com o esforço, mas ela se levantou, balançando os ombros para aliviar a tensão. Estou de pé, disse Emília, ofegante. Seus olhos se fixaram nos de Morgan com a intensidade de uma forja. Vamos continuar. Morgan sorriu de lado, um sorriso que carregava algo mais profundo do que provocação. Não era crueldade. Era algo mais. Sem dizer nada, ela se colocou em posição de combate, os pés levemente afastados, o peso do corpo perfeitamente equilibrado. Seus punhos subiram de forma controlada, e seus olhos focaram em Emília como se nada mais no mundo importasse. A investida foi rápida. Emília mal teve tempo de reagir. Morgan se movia como uma sombra viva, sem som, sem aviso. Um soco veio de cima, e Emília conseguiu erguer os braços para bloquear, mas o impacto fez seus antebraços vibrarem. Outro soco veio pela esquerda. Ela se esquivou por pouco, sentindo o vento do golpe roçar sua orelha. Mais rápido, disse Morgan enquanto desferia uma combinação de golpes. Mais firme. Se ficar na defensiva o tempo todo, vai acabar no chão. Ataca. Emília rosnou, canalizando a dor em movimento. Ela contra-atacou com um soco em direção ao abdômen de Morgan, mas a irmã recuou no último segundo. O olhar de Morgan brilhou com uma satisfação silenciosa. Emília viu a oportunidade e não hesitou. Girou o corpo e tentou um chute baixo mirando a perna de Morgan. Dessa vez, acertou. Morgan recuou um passo, olhou para a própria perna e, para surpresa de Emília, sorriu de forma ampla. Agora sim, disse ela, batendo levemente a poeira da perna. Finalmente, um golpe decente. Emília não sorriu. Aproveitou a abertura e partiu para cima, desferindo uma sequência de socos e chutes, alternando a altura e a direção dos golpes. Morgan bloqueou a maioria com a facilidade de quem já havia visto todos aqueles movimentos antes. Mas não contra-atacou de imediato. Boa forma, disse Morgan, desviando de um soco que passou a poucos centímetros de seu rosto. Mas você ainda hesita. Eu vejo isso nos seus olhos. Se hesitar em uma luta de verdade, já perdeu. Morgan aumentou a velocidade. Agora, seus golpes eram mais rápidos, mais pesados. O primeiro soco atingiu o braço de Emília e o impacto reverberou até o ombro. O chute que veio em seguida foi baixo e preciso, e fez as pernas de Emília fraquejarem. Morgan não parou. Ela atacava com uma força brutal, mas havia um controle ali, uma intenção que ia além de machucar. Vamos, Emília! Gritou Morgan, a voz como um trovão no campo silencioso. Você quer sobreviver ao que está por vir? Então lute como se sua vida dependesse disso. O coração de Emília disparou. Cada golpe de Morgan era um desafio, cada soco bloqueado era uma vitória roubada. E então ela percebeu. Morgan podia ser brutal, mas ela estava controlando a força. Cada movimento de Morgan era calculado, cada soco era uma lição. Não estava tentando destruí-la, estava tentando moldá-la. Essa consciência trouxe algo novo para Emília. Determinação. Com um grito, ela atacou com tudo que tinha. Um soco direito, depois um chute ascendente. Morgan bloqueou o primeiro, mas o chute pegou de raspão no queixo. Ela se afastou, os olhos brilhando com uma chama perigosa. Isso, disse Morgan, esfregando o queixo com o polegar. Agora estamos chegando em algum lugar. Elas se encararam de novo, ambas ofegantes. O vapor de suas respirações subia em pequenas nuvens de fumaça no ar frio. Emília estava cansada, mas não iria ceder. Se Morgan queria moldá-la, então ela se deixaria forjar no fogo daquela luta. Morgan deu 2 passos para frente, lenta, controlada. De novo, disse ela, os olhos fixos nos de Emília. E desta vez, sem medo. Emília respirou fundo, fechou os punhos e assumiu a postura de combate. Não havia mais hesitação em seus olhos. E aí, gostou do episódio de hoje? Espero que tenha se divertido tanto quanto eu. Se gostou, já sabe o que fazer. Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Aqui, a magia nunca para, e eu já estou preparando algo ainda mais surpreendente para o próximo capítulo. Anota aí, quinta e domingo, às 7 horas, sempre tem um novo mundo esperando por você. Não vai perder, né? Até a próxima e lembra, as melhores histórias sempre continuam aqui no Locra.